Amém, louvado seja o nosso Deus. Estava com saudade de vocês. Nossa, Deus, vou embora de novo. Eu voltei um pouco mais cego, então agora tenho que usar óculos para ler. Mas bom estar em casa, né? A melhor coisa que há na vida da gente é estar em casa. Isso é muito bom. Estar aqui é maravilhoso. Ver os irmãos novamente. Eu gostaria de antemão de agradecer a todos aqueles que se empenharam em estar realizando os cultos aqui, cuidando da nossa igreja, do prédio da nossa igreja, se esforçando em fazer aquilo que Deus chamou vocês para fazerem, não é? Que Deus ele continue multiplicando na sua vida, te dando forças e abençoando e retribuindo tudo aquilo que vocês têm feito. E agora o nosso trabalho vai aumentar um pouco mais. Amém ou não amém? Amém. Isso. Nós precisamos de um espaço maior, gente. Aqui está pequeno demais. Ó. E olha que esse teclado aqui é o menor que eu tenho. Não, o menor é o vermelho, né? Esse aqui é um dos menores, ó, nem cabe. Ou eu tenho que emagrecer, ou a gente tem que arrumar um lugar maior. Amém ou não amém? Amém. Amém o que? Eu tenho que emagrecer? Aí, não. Vou botar vocês na disciplina. Abra sua Bíblia. No Salmo de número 127. O Salmo fica no meio da Bíblia. Você abre a sua Bíblia no meio, você vai encontrar os Salmos. Salmo de número 127. Você que trouxe Bíblia, abra a sua Bíblia. Você que não trouxe, senta perto de um crente e compartilhe da sua Bíblia com ele. Amém ou não amém? Gente, que tempo estranho, né? Choveu hoje, fez frio, fez calor. Misericórdia. É o fim dos tempos. É ou não é? Bom, deu tempo de todo mundo achar? Amém ou não amém? Salmo de número 127. Vou ler a partir do versículo 1. Dá pra... Nossa, Marcelinho estava doido de saudade de fazer isso, né, Marcelo? Fazer umas transmissões assim, abençoado. Todos encontraram? Amém ou não amém? Lembrando que nós estamos transmitindo pelo YouTube, mas essa transmissão de hoje é uma transmissão privada. Depois vai ficar liberado o link e você pode assistir de novo, se você der uma pescada, uma cochilada, ou ouvir no seu trabalho, ou enfim, assistir novamente. Amém ou não amém? Agora todo mundo encontrou. Vamos lá. Salmo de número 127, versículo de número 1, está escrito. Versículo 1 está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo de número 2 está escrito: inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Amém ou não amém? Fecha o olho mais uma vez. Eu gostaria de fazer uma oração, se o cachorro lá fora deixar. Mas esquece o cachorro. Deixa o cão latir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado a Deus por esse período que nós tivemos aqui, onde nós podemos louvar ao Senhor, Deus. Concordando com a oração da tua serva, eu quero aqui nessa noite, meu Deus, agradecer ao Senhor pelo momento de louvor, pelas orações e pela tua palavra que será ministrada em nós, meu Pai, em nossos corações, em nossas mentes. Toma nossa mente cativa, Deus, ao teu Espírito Santo, de forma que o inimigo não possa roubar a semente que será lançada na nossa terra, que é o coração, Deus, que nós temos nessa noite. Se há, Deus, corações feridos neste lugar, que o Senhor possa curar. Se há, meu Deus, corações tristes, que o Senhor possa trazer alegria. Se há, meu Deus, corações desesperançosos, a nossa esperança vem do Senhor, Pai. Que o Senhor possa, Deus, lançar a tua semente e que ela possa encontrar uma terra fértil. E ela venha produzir a 30, 60 e a 100 por um, de forma a refletir para toda a eternidade, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém ou não amém? Vocês estão me ouvindo bem, hein? Tá? Tá meio alto o som aqui, não estou me ouvindo muito bem. Mas aos poucos a gente vai
acertando novamente. Amém ou não amém? Amém. Quando nós lemos os Salmos, nós entendemos que os Salmos eles são música e poesia. Tá muito alto, hein? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí. Quando os salmistas, né, que o salmo não foi escrito só por uma pessoa, tem salmos de cantores, de Moisés, de Davi, enfim. Depois você lê na sua casa lá, epígrafe, está escrito ali o autor do salmo. Geralmente tem. Eles falam em forma de verso e prosa ou poesia acerca da realidade da vida, acerca da realidade daquilo que o cristão ou aqueles que buscam a Deus, naquela época ainda não haviam cristãos, vão encontrar ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida. Quando eu leio este salmo, especialmente de número 127, é como se o mundo parasse, como se o relógio cravasse ali, ó, e eu tivesse um momento para refletir acerca do sentido da vida. É a pergunta que eu me faço todos os dias quando acordo. O que eu estou fazendo aqui na terra? Pergunta a pessoa que está do seu lado. O que você está fazendo aqui na terra? Pergunta com fé, que essa pergunta aí nem eu responderia. Pergunta com fé, o que você está fazendo aqui na terra? Está fazendo hora extra? É claro que não. Todas as coisas na terra têm um propósito, e a minha e a sua vida tem um propósito de glorificar ao nosso Deus. Porém, na vida moderna que nós vivemos um dia com 24 horas, e essas 24 horas parecem não dar para nada, não tem jeito, né, Maria Lúcia? Não tem jeito de a gente esticar o relógio para que hajam 25 ou 26 horas em um dia, é impossível. Então você tem que dividir as suas tarefas entre trabalho, casa, menino, o que mais? Esposo, esposa, conta para pagar, tem uns boletos aí, se alguém quiser pagar para mim, eu agradeço. Escola, os irmãos estudam ainda, né? Fazem faculdade aqui. Então é tudo muito corrido na vida da gente. Olha para mim, olha para cá. Mas o plano de Deus na nossa vida, ele é perfeito. Algo perfeito é algo que não necessita ser tirado e nem acrescentado absolutamente nada. Por quê? Porque ele é perfeito. Quando o sol nascer amanhã, é necessário que alguém vá lá e esquente ele 1 grau a mais? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque ele é perfeito. Ele está no lugar certo, na distância certa, na temperatura certa, para aquecer a terra onde tem de ser aquecida, para mandar os raios ali ultravioletas sobre a pele daquele pessoal que não usa protetor para pegar câncer. E assim vai. Coisas perfeitas não precisam ser acrescentadas nem mudadas em nada disso. Você vai entender onde eu quero chegar. Quando nós lemos esse salmo aqui, ó, vamos lá para a Bíblia. A partir do versículo 1, o título aí em cima diz assim, ó: segurança, prosperidade e fecundidade vem somente vem do pastor, vem do padre, do papa, do pai de santo, do seu emprego, da sua capacidade, dos seus estudos e diplomas, dos seus amigos, dos seus contatos. Não? Vem de quem, irmãos? E por que a gente tenta ser amostradinho assim de vez em quando? Por quê? Hã? Você gostou, né, Mel? Mel tá amostradinha. Porque infelizmente nós somos seres humanos que ainda não temos a mente de Cristo, ainda não tivemos o nosso corpo glorificado como o dele, um corpo incorruptível. Então infelizmente de vez em quando a gente dá uma bambeada, a fé dá uma vacilada, nós tiramos os olhos do autor da nossa vida da cruz e olhamos para a terra e imaginamos que a nossa vida ela é apenas aqui. Mas a nossa vida na terra ela é como um sopro. Soprou, acabou. Olha o que diz o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você pode contratar a Odebrecht
que é a maior, né, construtora que tem no Brasil, na América Latina. Se ele ainda fosse vivo, você poderia pagar a Oscar Niemeyer para poder fazer a planta da sua casa e fazer o que você quiser. Você poderia mandar importar pedras da Grécia, mármore, o que fosse possível. Você poderia pegar o dinheiro e pagar os pedreiros. Pedreiros geralmente costumam dar uma enrolada, né? É ou não é? Podia pagar tudo à vista. Mas se Deus não edificar a casa, todo o seu esforço seria o quê, irmãos? Por quê? Por quê? Há um verso na Bíblia que diz assim, ó: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém... vocês estão inventando, isso é Heresias capítulo 5. Não existe isso não. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Lembra quando o gigante se levanta contra Davi? E ele fala assim: você vem contra mim com um pedaço de pau, eu sou algum cachorro. E ele fala o quê? Eu vou contra você em nome do Senhor. A nossa força, Júnior, não está apenas naquilo que nós fazemos. A nossa força vem de Deus, que fez os céus e a terra. É Ele que nos capacita, Simone. Quando você bate a mão no bolso, não acha uma moeda ali, e você tem fé de dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, eu confio em Ti, Pai, eu sou fiel a Ti. Aí Ele vai e abre uma porta onde não há porta. Ele abre uma vaga na escola, Cris, onde não há vaga. E por aí vai. Nós, Maria Lúcia, que deixamos essas coisas que parecem tão pequenas, Simone, de lado, e não prestamos atenção no cuidado de Deus todos os dias. Eu estava lá em Linhares um dia, revoltado. Cris estava internada. E eu precisei sair, caiu um temporal, teve acidente na pista. Ela tinha muito carro, tinha uns 500 carros na minha frente. E eu estava com muita raiva. Marcelinho ficou até com medo de andar de carro comigo lá. Que eu não ando mais devagar. Eu já andei devagar, hoje eu não ando mais. E eu saí, peguei a BR e fui assim... parecia que estava possuído. E o sinal fechou. Quando o sinal fechou, Maria Lúcia, estava chovendo muito. Eu olhei para o lado, tinha um mendigo com a plaquinha toda molhada, rindo e falando sozinho. Eu falei: meu Deus do céu. Sozinho. E a ambulância parada lá na frente, atravessada no meio da pista. Quando eu olhei para o lado do vidro do meu carro, do lado de fora, tinha uma poça de água. E ali tinha uns passarinhos que eles tomavam banho, levantavam asas e picavam assim. E pareciam fazer festa naquilo. Naquele momento me veio o texto onde o Senhor diz assim: vocês não observaram os passarinhos? Que eles não plantam, não faz nada disso, e Deus cuida deles todos os dias. Porque nós temos dificuldades em acreditar que Deus ele vai cuidar de nós. Se nós não fizermos isso, fizermos aquilo, não adianta. A falta de fé, Maria Lúcia, muitas vezes está em nós não crermos na palavra do Senhor. O texto diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode botar a SWAT para vigiar a sua casa. Se Deus permitir que um ladrão entre ali, ele entra pela báscula, ele entra pelo ralo. Aqui antigamente tinha uma grade que ela tinha assim uns 15 centímetros mais ou menos, né? De espaço uma para outra. Assim, ó, olha aqui. Espacinho assim. Pois você acredita que uma pessoa passou ali uma vez? Foi ou não foi? Passou. Como? Eu não sei. Mas ele passou. A gente não passar, né, Marcelo? Não sabe nem um braço direito. Mas ele passou. Você pode colocar câmeras na sua casa, contratar um seguro, fazer o que você quiser. Olha para mim. A minha e a sua esperança, fé, confiança, ela deve estar inteiramente depositada em Deus, em Jesus Cristo. Segue o texto comigo aí. Verso 2. Ele é um pouquinho mais forte, porque ele diz assim: inútil. O que é alguém inútil? E existem pessoas que não servem para nada? Eu ouvi, hein, Sheila? Existe? Sim ou não? Existe alguma coisa que não serve para nada?
Tudo serve para alguma coisa? Fumaça serve para quê? Hã? Menino chorando, gritando, serve para quê? Hã? Um relógio sem pilha serve para quê? Um celular descarregado serve para quê? Hã? Para quê? Para que serve um fone de ouvido para um surdo? Hã? Ou um binóculo para um cego? Para que serve? Hã? Então existem coisas que são? Sabe o que é inútil? Olha para cá. É como se você... Olha para mim aqui. Pegasse um punhado de areia na sua mão e fosse correndo em direção à praia, na ventania, segurando aquela areia na sua mão. Quando você chegasse lá no meio da areia, o punhado de areia que você fez muito esforço para levar até a praia, quando você jogasse ele sobre aquela areia, iria fazer alguma diferença? Sim ou não? Por quê? Hã? Mas seria mais areia, sim ou não? Hã? Sim ou não? Se eu pegar esse copo d'água aqui e for lá no Oceano Atlântico que tem aqui e derramar ele, o oceano vai ficar mais cheio ou mais vazio? Não, ele vai ficar mais cheio ou mais vazio? Vai ficar mais cheio ou mais vazio, irmãos? Mais cheio. Mas vai mudar o quê? Isso vai ser? Vai ser? Inútil. Olha o que Deus chama de inutilidade. Versículo 2. Coloca na tela aí, Marcelo. Põe na tela. Dá trabalho para fazer. Inútil vos será acordar de madrugada, dormir tarde da noite, comer o pão de dores. Sabe o que é comer pão de dores? Você pode trocar essa frase da sua Bíblia para vender o almoço, para comprar a janta. Já viu gente que faz isso? Trabalha muito. Olha para mim. Tem gente que trabalhou muito, antigamente tinha mais esse costume, que não viu os filhos crescerem. Ontem eu fui aos Correios e aí eu estava conversando com a representante do Correio. Ela falou, nossa, aquele senhor que trabalhava aqui há muitos anos, ele se aposentou agora. Até comentei com a mãe, né? Mas ele está muito doente, coitado. Agora que ele aposentou, a pessoa passa a vida inteira correndo atrás de alguma coisa. E quando ela alcança, aquilo não serve mais para... Então se tornou... Com isso eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Mas você deve pesar e dosar o seu tempo com Deus, a sua qualidade de vida com a sua família, a sua busca em ler a palavra do Senhor e buscar e conhecer o Senhor, cumprir a sua missão aqui na terra, aquilo que Deus te chamou para poder fazer aqui. Porque você não é inútil, você tem uma utilidade. O texto continua dizendo assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele, Deus, a quem? A quem? Aos seus amados, o sono ou enquanto dorme. Não quer dizer que você deve ficar dormindo até meio-dia esperando cair do céu, não é o que está escrito. Mas nós temos que confiar no Senhor. Poxa, eu precisava muito fazer uma coisa, mas está chovendo. Porque não dá certo, não é assim que a gente faz? É ou não é? Aí eu precisava ir em tal lugar, mas está muito quente. A gente reclama de tudo. Quando na verdade a Bíblia nos manda fazer em tudo, dai. Você dá graças em tudo? Sim ou não? Olha para cá. Você sabe como é que eu vejo a relação do cristão com Deus? Da mesma forma que a Bíblia ensina a relação do marido com a mulher, que é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Até engraçado que a relação da igreja com Cristo é exatamente da noiva com o noivo. Você consegue entender isso? De que uma vez que você levantou a sua mão e aceitou o Senhor Jesus, é até a morte. E depois da morte você vai ressuscitar e ser julgado e vai estar para sempre com Ele. Você consegue entender isso?
Com isso eu quero dizer a você, antes de nós entrarmos no texto, de que é necessário confiar em Deus e apenas em Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo de número 15. Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João, capítulo de número 15. Cadê a Ana Mel? Vem cá, Melzinho. Evangelho de João, aliás, Evangelho de Jesus, né? Segundo João, capítulo de número 15. Todos acharam? Amém ou não amém? Amém. Versículo 5 está escrito: Eu sou a videira, vós as varas ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podereis fazer. O que é nada? Hã? Nada é o quê? Nada é nada. E por que a gente tenta fazer algumas coisas sem o Senhor? Porque o que, Marcelo? É teimoso? Por que a gente tenta fazer algumas coisas sem o Senhor? Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta melhor. Por que você tenta fazer alguma coisa sem o Senhor? Pode falar. Não, eu vou fazer porque eu sei. Eu tenho dinheiro para isso, para aquilo. Não, eu tenho um amigo que trabalha lá dentro. É ou não é? A gente faz isso ou não? Sim ou não? Por quê? Não, a Bíblia chama isso de soberba e altivez. Soberba e altivez é pecado. Ou são pecados. Quando eu imagino, eu não falei, olha para mim. Eu imagino que eu posso sair daqui do púlpito e até ali a porta, caminhando. E que para isso eu não dependo da graça de Deus, eu estou sendo soberbo e arrogante. Porque em um passo, quando o coração fizer tum, fizer nem um tum-dum, Deus pode decretar no céu, Júnior, que seja a última batida do meu coração. Ele pode, Simone, fazer com que uma veia dentro da minha cabeça se dilate, exploda e tenha um AVC e caia aqui. Ele pode fazer cair um raio nessa casa, ou derrubar essa laje aqui e morrer só eu. É ou não é? Pode entrar alguém ali e me dar um tiro agora. Sim ou não? Posso tomar um choque nesse microfone e morrer. O que eu posso fazer para acrescentar um segundo na minha vida? O quê? Por que nada? Se eu fizer mais exercício e ficar saradão bonito, não vai adiantar não? Não? Se estudar um pouco mais, conseguir um emprego melhor e ganhar mais dinheiro e puder ser internado no Albert Einstein, vai mudar o quê? Por quê? Por quê? Porque sem Jesus nós nada podemos. Houve um caso na Bíblia, e disso que eu quero falar nessa noite, que está aí, se você voltar algumas páginas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Eu já estou terminando. E agora eu começo a mensagem de hoje. Lucas, capítulo de número 5. Isso eu te passei não, né, Marcelo? Você é bênção, Marcelo. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 5. Todos acharam? Amém ou não amém? Achou aí?
Versículo 1 está escrito. Vocês acharam? Vamos lá. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Diga, 2 barcos. 2 barcos. E os pescadores, diga, pescadores. Havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão. Simão aqui é Pedro, tá? Pediram que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. Olha para mim. Jesus estava na beira da praia ali, ensinando ao povo. Ia chegando cada vez mais gente, cada vez mais gente, cada vez mais gente. E já não dava mais para ele falar para que todos pudessem ouvir. Aí Jesus olha lá no cantinho assim. E vê que haviam quantos barcos, irmãos? 2 barcos. Em um desses barcos estava um sujeito chamado Simão. Ele vê que eles estavam, Sheila, limpando as redes. Toda vez que os pescadores chegam no mar, eu falo porque aqui na nossa rua é uma rua de pescadores. Eles pegam as redes, pegam as varinhas e ficam batendo, né? Para tirar folha, tirar aquele monte de coisa que não presta. Aí lava a rede, eles amarram de um poste a outro aqui, não é isso? E lava e limpa e tal, não sei o quê. Remenda. Jesus para naquele dia, naquela manhã, melhor dizendo, e fica observando assim, ó, de longe. Aí fala, moço, ei, psiu, chega aqui. O quê? Você mesmo. Você que está no barco aí. Faz favor aqui. Ele estava dentro do barco. Ele rema e traz o barco até a margem onde Jesus estava. Jesus fala, senhor moço, deixa eu te falar, o povo está chegando demais aqui. E eu preciso de um lugar um pouco mais alto para falar, para que eles me ouçam. Você pode me ceder o seu barco por um momento? Eu imagino que passou na cabeça de Simão. Você já vai entender a história dele. Jesus vai e sobe ali na proa. Proa é a parte da frente do barco. E começa a ensinar o povo que estava ali para ouvir. A pergunta é, o que Simão tinha a ver com isso? Nada. Ele estava pescando, trazendo seu barco e limpando as redes do seu barco. Até então ele não conhecia Jesus, eles não haviam se encontrado. Mas em tudo em nossa vida há um propósito. Olha o que diz o texto, vamos lá. Versículo 4. E quando Jesus acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para? Peraí, olha para cá de novo. Jesus havia acabado de pregar, de falar com a multidão. Aí fala, gente, ó, a paz do Senhor, Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. E o povo vai embora. Todo mundo vai embora, Maria Lúcia. Aí fica Jesus, alguns dos discípulos que haviam começado a andar com ele, Pedro e o irmão de Pedro. Como é que era o nome do irmão de Pedro? Quem lembra aí? Como é que era? Nossa, só Cris. Estava Pedro e o irmão dele. E mais alguns amigos dele que estavam em outro barco. Quando Jesus termina, Júnior, de pregar a multidão, ele despede a multidão e fala, ei, Simão, pega seu barco e vai até ali na frente e joga a rede. Se fosse você teria obedecido Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Teria obedecido, sim ou não? Não, sim. Quem não respondeu nada faria o quê? Você ouviria e obedeceria alguém que você acabou de ver pregar ali e tal? Sim ou não? É André, Cris. Obedeceria sim ou não, irmãos? Sim. Mas você não conhecia Jesus, era só um cara que estava na beira da praia falando. Sim ou não? Mas vai saber se Pedro estava prestando atenção naquilo que ele estava falando. Olha para mim, olha para cá, já estou terminando. Imagine você acordar cedo, sair da sua casa, ir para a escola,
Chegando na escola, você lembra que naquele dia tinha uma prova que valia muito ponto e você dependia daquela prova para passar de ano. Você fala, meu Deus, eu não estudei. Não o suficiente, você pega a sua bolsa e quando você vai abrir o livro ou os cadernos, você esqueceu em casa. Meu Deus. Aí você vai com a cara e com a coragem para dentro da sala, né? Chega na sala, você precisa de uma caneta para poder preencher ali o gabarito da prova. E você lembra que esqueceu a caneta. E pede ao colega do lado e todo mundo na sala fala assim, ó, tem não. Você fala, professor, eu posso na coordenação pegar uma caneta? Ele fala, ó, escreve com o dedo. E era a última prova. Você sai dali como? Cabisbaixo, triste, derrotado. Ou você saiu para trabalhar de manhã cedo. Faz igual eu, né? Toda vez que eu vou na cozinha, eu vou lá e faço assim. Na geladeira. Toda vez, se eu for 1 milhão de vezes na cozinha, um dia eu chego lá e faço assim. Para ver se a porta está fechada. Não sei porquê, é a loucura da minha cabeça. Mas eu faço isso todo dia. Acho que umas 200 mil vezes por dia. Eu abro a geladeira, pego a água, vou lá, fecho e faço assim. Na porta de cima e na porta de baixo. Para ver se está fechado, porque eu sou maluco. Você sai de casa e fala assim, meu Deus, será que eu fechei a geladeira? Eu já voltei em casa para ver se eu tinha fechado a porta da geladeira. Você sai de casa, aí a mulher liga, Júnior, o gás acabou. Aí você passa a mão no celular lá, para ver se ainda tem um restinho de Pix no fundo da conta lá, e vê que a Vivo cortou o seu telefone. Fala, meu Deus. Passa na casa do amigo para ver se ele pode te emprestar um dinheiro, o amigo não está no lugar. E você vai para o trabalho. Quando você vai pegar a condução, você lembra que esqueceu o passe em casa, tem que voltar em casa. Ou você volta e pega o passe, ou você pede para o cobrador deixar você pular a catraca. Eu não tenho como pular a catraca nem passar por baixo, que não vai caber. Eu ia com a cara e com a coragem. E ele fala, ó, vai a pé. E você mora 1 hora do seu trabalho, tipo lá em São Mateus. Como é que vai? Ó, quando você decide ir para a beira da pista para poder pedir carona, o céu desaba. Aquela chuva torrencial. Que quem está dentro de casa está se molhando. Imagina quem está fora. Imagina. Você chega na beira do ponto ali, assim, passa um carro e lava você no uniforme com lama e tudo. Qual a vontade que dá de fazer? Dá um glória a Deus? Hã? Você fala, eu vou voltar para casa, vou desistir. É ou não é? Suponhamos que parou alguém, te levou no trabalho. Quando você chega no trabalho, 1 hora atrasado, tem um colega que fala assim, então, deixa eu te falar. O pessoal do RH pediu para você subir ali, que eles querem falar com você rapidinho. Aí você já vai, né? Então, porque eu cheguei atrasado e tal. Aí a pessoa fala assim, então, olha, a nossa empresa está passando por uma reformulação. E nas políticas da empresa nós decidimos dar férias forçadas aos nossos funcionários. E no seu caso eu quero dizer que não é mais necessário que você volte à empresa, nós vamos pagar todos os seus direitos e você está dispensado. Sai dali triste, desanimado, já pensando em como e onde arrumar outro emprego e como é que vai contar em casa. Lembrando que você tinha acabado de comprar uma televisão, aquela de 50 polegadas, dividida em 24 vezes na Simonete. E agora, como é que faz? No dia seguinte vai vencer o aluguel. Como é que paga? E o cabeleireiro marcou o cabelo com o Sheila, estava marcado para sábado. Fazer cabelo, unha e tal. Como é que faz? Há momentos na vida da gente que parece que tudo dá errado de uma vez só. Sim ou não? Já passou por isso? Esse dia foi o dia que Pedro havia vivido. Ele era um homem, ele era um pescador. Se havia algo que ele sabia fazer era pescar como ninguém. Ele sai à noite, olha para cá. Ele sai à noite para pescar. E joga rede. E joga rede. E joga rede. E joga rede. Passa a noite inteira jogando a rede. Ele e os amigos dele no outro barco. Olha o que diz o texto aí. Versículo 5. E respondendo Simão, Simão aqui é Pedro, disse-lhe, falou a Jesus, mestre,
Havendo trabalhado quanto tempo, irmãos? Foram 12 horas? 5? 10 minutos? Foi jogando tigrinho? O que ele fez, irmãos? Ele trabalhou? Ele ficou em casa dormindo? Ele ficou em casa dormindo, descansando? Ele ficou esperando cair do céu? O que ele fez? Ele fez a parte dele. Mas às vezes, mesmo fazendo tudo certo, fazendo aquilo que você tem que fazer, sendo fiel ao Senhor, vai dar errado. Às vezes não vai dar certo, não. Olha o que ele diz a Jesus aqui, olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Versículo 5. Respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada. Ele apanhou pouco ou nada? O que é nada? Nem uma manjubinha assim para levar para casa para poder... Nem isso, nem um me vale, né? Como fala aqui. Nada! Nem um aratu, que é aquele como é que é o nome? Caranguejinho que tem na beira da praia. Nem aquilo, nada, Maria Lúcia. Nada. Ele trabalhou a noite toda e não pescou? Nada. Tem dia que depois de tudo dar errado, sabe o que você vai conseguir? Nada. Meu Deus, por que, Senhor? Já se fez essa pergunta alguma vez? Já reparou que todas as vezes que você começa a deixar o pecado de lado e se aproximar mais do Senhor e a orar mais e a buscar mais, santificar sua vida, as coisas começam a andar errado? É menino que adoece, é o marido que perde emprego, e quem não te paga, e as coisas em casa começam a quebrar, e acaba o gás, e o carro quebra. É ou não é? Por quê? Por quê? Faz parte de um plano que aqui na terra nós não entendemos, mas um dia nós vamos saber, lá na glória. Pedro fala assim, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Não foi porque nós não quisemos. Não é porque nós não sabíamos como fazer. Eu tentei. Ele fala para Jesus, Senhor, eu tentei. E eu não tentei desistir, eu tentei a noite inteira. Suponhamos que a noite, agora que está entrando o inverno, vai das 18 da noite às 6 da manhã. Dão 12 horas jogando a rede no mar e puxando ela de volta e olhando para a rede, não vendo nada. Olha o texto. 5 ainda. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por quê? Porque mandas, lançarei a rede. Porque nós temos a dificuldade em obedecer aquilo que Deus nos manda fazer. Sabe por quê? Porque tem horas que parece que é absurdo. Se orar no final do mês, assim, a sua continha lá, eu tenho um quadro aqui atrás que eu faço minhas contas. Você fala assim, bom, entrou 1.000, eu devo 1.500. Mais 10% de 1.000 é 100. Então, eu tenho o dever de devolver o meu dízimo. Então, eu vou tirar a primícia do Senhor. Domingo eu vou pregar sobre isso. E vou ser fiel a Deus. Porque a Bíblia diz, se eu for fiel no pouco, o Senhor me coloca sobre... Fala para fora, sobre... E quem não é fiel no pouco? Deus coloca onde? Tem jeito. Não tem jeito. E eu não estou falando só de dinheiro, não. É em tudo. Você já parou para pensar, se você estiver dentro da sua casa e alguém chega e bate lá assim, ó, fulano, ô fulano, corre aqui. Aí você, o que foi, gente? Deixa eu te falar aqui, ó, minha filha está endemoniada ali. E eu soube que você é crente lá da igreja de Nova Aliança. Tem como você expulsar o demônio ali para mim agora? O que você faz? Hã? Cris, eu já sei que corre. Marcelo um dia tentou matar um demônio com uma faca aqui dentro de casa. É verdade, foi na cozinha de madrugada tomar água e ficou com medo, pegou uma faca, foi no banheiro, olhou assim, voltou. Foi verdade? É verdade. O que você faria? As pessoas olhariam para a sua vida e veriam o poder de Deus? Ou você seria apenas mais um?
Alguém olharia e falaria assim: olha, eu estou com uma enfermidade. E eu soube que você frequenta uma igreja. Você pode orar por mim? As portas estão fechadas, eu não sei mais o que fazer. A primeira coisa que nós fazemos é chamar a pessoa para vir à igreja, mas vir à igreja não resolve o problema de ninguém. Aqui você só vai ouvir a palavra de Deus e junto com os irmãos celebrar ao Senhor. O que vai contar é o que o Senhor Jesus falou. Entra no seu quarto e fecha a porta e fala com o teu Deus que te ouve em oculto, em secreto, e Ele vai te responder. Pedro aqui, ele não olha as circunstâncias, ele não olha o mercado financeiro, ele não olha os cardumes de peixe, ele apenas ouve aquilo que Jesus havia mandado ele fazer e imediatamente ele fez, sem questionar. Assim deve ser a vida do cristão. Mas está todo mundo indo por aqui, ó, todo mundo aqui no Tigrinho, mas Deus manda você vir para cá. Todo mundo amostradinho pro lado de cá. Deus falou: opa, esse TikTok aí, vamos pro lado de cá, irmão. Vigia! Parece bobagem, irmãos, mas a Bíblia diz: não ignoreis os ardis de Satanás. Nada disso. Quando Jesus fala assim: olha, jogue a rede lá, Pedro falou: Senhor, mas por que o Senhor está mandando fazer? Eu vou fazer. Vamos lá, versículo 6. E fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que ia-se a pique, ou seja, ia-se afundando. Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o que espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Sabe o que aconteceu aqui? Olha para mim, já estou terminando mesmo. Jesus permite que eles passem uma noite de derrota. E no outro dia ele se mostra como o Deus da provisão. Aquele que provê. Pedro pega as redes cheias de peixe e os amigos dele no outro barco também. E ele fala: Senhor, eu não posso nem chegar perto de ti porque eu sou um homem pecador. Porque ele havia visto um grande milagre. Possivelmente Pedro estava muito endividado, precisava daquela carga de peixe para pagar as suas dívidas. E os seus amigos também sustentaram a sua família. Alguns historiadores dizem que aquela pesca rendeu a ele 2 anos de impostos pagos. Jesus permite que tudo aquilo aconteça. Vai na beira da praia, prega para aquelas pessoas, pede o barquinho de Pedro, mas por que não pediu dos outros amigos dele lá? Chamou de Simão: ei, Simão, presta seu barco aí. Sabe por quê? Porque em todas as coisas Deus tem um propósito. Quando ele termina a conversa com Pedro, na verdade começa, ele vira para Pedro e fala assim, ó, versículo 9, 10. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, de Pedro. E disse Jesus a quem, irmãos? A Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram muito, pouco. Deixaram o que, irmãos? E fizeram o que? Seguiram a Jesus. O que você precisa deixar para verdadeiramente seguir ao Senhor? O quê? Porque se seu dia tem 24 horas, será que dessas 24 horas você tem 10 minutos por dia para poder falar com o Senhor? Para ler a sua palavra? Para orar pela sua família? Para buscar pelo propósito que Deus te deu? Eu pedi a Ana Mel que trouxesse essa folha aqui, ó,
Eu dei isso aqui a todos os irmãos da igreja. Eu não estou chamando a atenção de ninguém não, tá? É só poder falar. No início do ano, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, divididinho aqui, que dá para você ler, ó, Novo Testamento todinho aqui. Quem leu? Levanta a mão assim. Todinho. Quem foi que fez? Hã? Quem mais? Faltou o quê, irmãos? Faltou o quê? Faltou o quê? Hã? Faltou tempo? Faltou o quê, irmãos? Sabe qual a verdade? Sabe qual a verdade? Você não quer. É simples assim. Um dia eu estava conversando com o Cris, falei assim, Cris, você já parou para pensar que você ficou 14 dias no hospital internada? Isso da segunda ou terceira vez, quando nós estivemos em Linhares. Segunda, né? Segunda? É. E talvez esse tenha sido o tempo que você tenha tirado para poder se aproximar um pouco mais de Deus, ler a palavra de Deus, criar uma rotina para poder fazer essas coisas. Será que Deus tem que tirar da gente o nosso casamento, a saúde dos nossos filhos, ou a nossa saúde, o seu emprego? O que Deus precisa tirar de você para chamar a sua atenção? De Pedro, eles deixou ele mofando lá uma noite tentando pescar e não pescou nada. Aí no final ele fala com Pedro assim, olha, com os discípulos, né? Sem mim, nada podeis fazer. Você trabalha com o quê, minha irmã? Você trabalha com o quê? Com vendas. Você pode fazer um curso de vendas com... Quem é o melhor vendedor que tem hoje no Brasil aí? Sei lá, com Pablo Marçal, que ensina os outros a vender os treinos na internet. Ele pode te dar 1 milhão na mão ali para você poder ir lá e... Se Jesus disser, ó, não te quero fazendo isso. Você vai ver uma pessoa do lado vendendo bala no sinal e ela vai prosperar. E você não vai prosperar. Não adianta. Não adianta, Maria Lúcia, nós tentarmos fazer nada sem Jesus. Porque ele diz, sem mim, nada podeis fazer. O triste é que a gente tenta fazer tudo sem Jesus e chega onde? Chega em lugar nenhum, infelizmente. Eu gostaria de terminar com um texto que está lá em Filipenses, capítulo de número 4. Os enses do Novo Testamento estão? Estão? Juntos, Filipenses, Tessalonicenses e Colossenses. Você achou um enses aí, você vai saber onde está. É o último capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo de número 4. Todos acharam amém ou não amém? Amém. Filipenses, capítulo de número 4. O ano era 2006. Uma noite eu estava vendo TV de madrugada. Eu havia chegado de uma viagem. E liguei a TV e fiquei questionando a Deus algumas coisas da vida. Dizendo, Senhor, eu fui para a faculdade e tal, não deu certo. Eu fiz o curso tal, Deus, também não deu certo. O Senhor me deu dons, capacidade, inteligência, oportunidades, conhecimento com muitas pessoas dentro e fora do Brasil, até os dias de hoje. Até que um dia, eu não sei se por alguma coisa na minha cabeça, sei lá, veio uma voz em meu coração e disse assim,
você é meu. Eu estou ficando doido de vez agora. Você é meu. Estava na cidade de Linhares algum tempo atrás, todas as portas abertas. Morando no mesmo bairro do maior artista do Espírito Santo, se não um dos maiores do Brasil. Contato pessoal com eles e com muitas outras pessoas, deputados, vereadores, prefeito, autoridade, empresário, um monte de gente. E batendo em todas as portas. E quantas se abriram? Quantas? Por quê? Eu não tinha inteligência para isso? Tinha todos os contatos. Até que teve um dia que Cris estava internado, estava no hospital. E Marcelo estava na escola. Eu saí de casa, peguei o carro, fui dar uma volta. Falei, Senhor, se o Senhor não me quer aqui, me tira desse lugar, Deus. Mas eu não vou fazer esforço algum. Que seja feita a tua vontade. Lembrando que não é a minha vontade. Não é a minha vontade. Falei isso com Deus. No outro dia, um empresário me liga, fala, eu preciso de um trabalho assim. Aí um vereador me liga e fala, olha, tem um trabalho na prefeitura assim, 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 assim. Cris estava internada num quarto, de repente entra uma mulher, dona de uma empresa, né? De móveis planejados, muito grande, que pagava 4, 5, 6 mil para... E deu o telefone, não, preciso falar para o seu marido lá segunda-feira. E as coisas começaram a escancarar, assim, tem coisa que eu nem falei para Cris, nem ela sabe. A gente liga, olha, eu quero um trabalho assim, e tudo começou a se abrir assim, ó. Por quê? Cris doido para ficar, Marcelo também. A vida estava... Nós morávamos num bairro maravilhoso, tinha tudo que você imaginar dentro do bairro, tudo. Não tínhamos falta de nada, até um médico, o melhor médico de Linhares estava no bairro, né? Ixi, que é meu telefone aqui, é manifestar. E quando eu vi as coisas começarem a dar certo, eu me lembrei deste lugar, de cada um de vocês. Eu falei, Senhor, se é a sua vontade, eu estou aqui. Contra a minha família, contra o meu casamento, contra o menino que Deus me deu por filho, contra todas as oportunidades e portas abertas, eu estou aqui. Ainda que seja sozinho, eu vou fazer a sua vontade, Deus. Porque eu me lembrei que naquele ano de 2006, dia que eu cheguei em casa, de madrugada, eu liguei a TV e estava tocando uma música. A gente vai tocar ela para vocês aqui agora. E eu estava fazendo essa oração na minha mente, Simone. Eu falei, Deus, eu já li a Bíblia inteira, de capa a capa, algumas vezes. Já li mais de 100 livros acerca da Bíblia. Já fiz vários cursos para conhecer teologia. Viajei muito, tive muitos pastores em muitos lugares, preguei em muitas igrejas grandes e menores do que essa daqui. Mas eu só conheço o Senhor de ouvir falar. Eu preciso conhecer o Senhor, Deus. Eu não quero ser mais um repetidor de falas. Eu quero ter uma experiência viva com o Senhor. Eu fiz essa oração na minha mente. Na minha mente. Antes da música, apareceu na Record, né? Que passa lá de madrugada, fala que eu te escuto. Apareceu esse versículo aqui, ó, Filipenses capítulo 4. Na tela. Filipenses capítulo 4, versículo de número 9. 19. Filipenses capítulo 4, versículo de número 19. Está escrito: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus.
Vocês entenderam o versículo, gente? Vamos ler todos juntos, bem alto. O meu Deus, segundo as suas riquezas. As riquezas de quem? De Deus. Qual o tamanho da riqueza de Deus? Infinito. Suprirá algumas das nossas necessidades. É isso que diz o texto, irmãos? Diz o quê? O quê? Todas as vossas necessidades em glória por Cristo. Todas as vezes que eu lembro desse versículo, meu coração se assenta e se assossega no Senhor. Feche seus olhos por um momento. Eu gostaria que você refletisse na letra dessa canção. Tenho ouvido só falar do teu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Esse Deus desconhecido de quem tanto ouço falar, Ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar. Mas de que me adianta com os meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do teu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materialize em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materialize em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte para a honra e glória do nosso Deus. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, encorajar você a buscar o Senhor de fato, não saindo daqui emocionado por uma palavra que você ouviu, mas para que você possa realmente ter o Senhor como se você pudesse tocar nele, sabe? Igual as minhas loucuras, as minhas estranhas orações. Na hora que eu estou orando assim, igual um maluco, é que eles falam, o quê? Eu falei, não, estou falando com Deus. Aí estou fazendo gracinha com Marcelinho e viro do nada assim, o quê? Eu falei, não, estou falando com Deus.
Coisa de doido. Ontem nós fomos à escola para matricular o Marcelo. E entramos na sala do diretor. E uma das pessoas que eu mais admiro na vida, por uma questão de fé, é a minha esposa Cris. Ela é meio maluquinha assim, mas ela tem umas coisas que ela fala e assim, tem hora que eu falo, meu Deus, se ela soubesse de fato o poder que tem a fé e a nossa palavra. O diretor estava na frente e falou assim, olha, não existe a possibilidade de existir essa vaga. Ele falou isso, eu estava lá. Não existe essa possibilidade. Aí ela fez assim, tudo bem, mas eu acredito. Levantou e nós saímos, não foi isso? Nós saímos da escola, passamos no supermercado, viemos para casa, ela está operada, então não está podendo ficar muito tempo assim. Nós sentamos na cama, ali dentro. E o telefone dela tocou. Era o diretor, falou assim, olha, deixa eu te falar um negócio aqui. Eu não sei o que aconteceu. Não foi assim uma campanha de oração, um voto de... Não foi isso. Foi uma questão de minutos. Eu não sei o que aconteceu. Mas a vaga que vocês precisavam e que o Marcelo queria acabou de surgir. Ele pode vir estudar amanhã. Foi assim. Uma simples oração. Sabe o que precisa, Maria Lúcia, às vezes para a vida da gente mudar? É nós, Cris, escutarmos a voz de Jesus. Poxa, mas eu já tentei, eu já fiz, falei com fulano, aí Jesus espera você fazer um frege igual uma criança, gritando, falou, parou? Parou de frege, de calundu? Faça isso. Aí quando você faz, a pesca é maravilhosa. O resultado é certo. É só obedecer, meu irmão. É só obedecer. Você pode não estar vendo o resultado agora, mas Deus, ele é fiel e justo. Eu posso falhar com você. Eu sou um ser humano. Seu marido, sua esposa, seu filho, seu patrão, todo mundo pode falhar com você. Mas Jesus nunca vai te decepcionar. Porque ele não atrasa e nem se adianta. Sossega seu coração e coloque seus propósitos nas mãos do Senhor, que em breve você vai estar aqui contando seu testemunho. Amém ou não amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar.